Boa noite. Nós estamos aqui hoje no live com Taquita, um artista fora da curva. Vocês vão entender logo, logo, por que o Taquita se denomina fora da curva. É um artista que passou pela Escola Técnica Federal de São Paulo, fez curso técnico logo, porque a administração entrou na área publicitária, mas chegou no final, a arte tomou conta dele. Oi, Taquita, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Conta um pouquinho da sua trajetória para todo mundo, Taquita. Ok. É um imenso prazer estar com vocês, falando um pouco dos meus trabalhos e um pouco da minha vida, né? Dessa experiência que eu tive. Então, até comentando, eu meio que me considero fora da curva porque as experiências que eu tive realmente são surreais. É claro que ato de desenhar desde quando criança, era uma coisa absolutamente comum, normal, para uma criança, né? Gostava muito de desenhar. Só que tem um detalhe na minha infância que me marcou bastante, foi muito significativo. Quando eu entrei na escola primária, a minha turma tinha 5 desenhistas muito bons. Era eu e mais 4. Desenhávamos o super-herói, os carros e assim por diante. Então, aquilo fazia com que eu pensasse que desenhar não era uma coisa tão excepcional, né? Não era um tom assim tão diferenciado. E foi passando-se o tempo. E engraçado que eu também fui descobrir, só na adolescência, que meu pai desenhava muito e pintava aquarelas. Um belo dia eu fui pegar alguma coisa na gaveta lá, que ele tinha pedido, aí no fundo da gaveta tinha um caderno de desenhos dele, né? E umas aquarelas excepcionais. Falou, nossa, de quem que é? Aí ele me disse, são meus. Caramba, você nunca me falou que era desenhista. E posteriormente, o meu tio, da parte da minha mãe, se formou no Japão em artes plásticas, ganhou uma bolsa e se formou lá. Então, temos assim que todos os fatores indicavam que eu deveria seguir a arte, mas eu, muito teimoso, acabei optando por ter uma independência financeira, tal, não contar com os meus pais para poder comprar as coisas. E aí, o que eu optei? Vou me formar em técnico em eletrônica, que assim é um emprego garantido. Fui lá eu, né, me formar em eletrônica na Escola Técnica Federal de São Paulo, que é uma escola muito difícil de ingressar, tem uma seleção super disputada. Só que depois, quando eu estava fazendo estágio numa multinacional, eu acabei chegando à conclusão que a área de exatas não tinha nada a ver comigo. Adorava matemática, ia muito bem em matemática, física, até geometria e tal, mas não tinha nada a ver comigo. Então, o que eu pensei? Bom, na faculdade vou fazer humanas. Ok, vou fazer humanas. Obviamente, cabeça dura, né? Acabei optando por um curso que eu tinha que era certo que você saía empregado. Então, optei por administração de empresas. Bom, ok, legal, a humanas e tal, mas no último ano eu cheguei à conclusão que não curtia nem um pouco aquilo. E no fundo, você continuava desenhando? Exatamente. Nesse período, eu ficava até na aula fazendo desenhos, e nos finais de semana, quando eu tinha tempo, fazia estampa de camisetas, alterava as capas dos cadernos, sempre estava mexendo com arte, né? Bom, no último ano, eu acabei até entrando numa empresa e a seleção foi super disputada, é um processo de seleção muito acirrada. Eu fui trabalhar como auditor externo.
Imagina eu, Meu Deus. carregando uma pasta, né? Aham. É uma coisa assim surreal. Mas assim, tudo isso em função da independência financeira, que no fim, auditor externo na época ganhava muito mal, mas era mais pelo aprendizado, né? Depois de um período, como trainee, eu recebi a confirmação que eu ia ser efetivado. Mas eu pensei, não aguento mais trabalhar nisso, não tem nada a ver comigo. E uma coisa que eu reparei que os meus colegas, tanto na época quando fazia técnico em eletrônica, quando fiz o estágio, e nesse período de auditoria, aqueles que realmente eram apaixonados pela profissão, apaixonados pelo que faziam, se saíam muito bem, né? Porque faziam com uma fluência, eles se interessavam muito mais. E eu não, eu estava lá meio que fazendo por obrigação. Por isso eu decidi. Aliás, você falou aí uma coisa muito importante, porque quando você faz, seja o que for, com amor, você se empenha, você se torna o melhor. Então, não tem nada, não tem nenhuma carreira que seja limitante. O limitador é você fazer só para ganhar dinheiro, que você acaba sendo medíocre naquilo, porque você não é o seu dom, não é essa trajetória. Exato. Por isso eu resolvi que eu ia trabalhar com uma coisa relacionada à arte, e aproveitando que eu tinha feito várias matérias, a minha formação tinha sido muito direcionada para marketing, o caminho ideal seria trabalhar numa agência de publicidade. Então, fui lá, abandonei tudo e fui procurar em agência de publicidade. A agência de publicidade tem algumas características, né? Para você ingressar, tem que estar dentro de uma panela, é realmente muito, muito difícil. Mas, no fim, acabei conseguindo entrar numa agência e consegui como estagiário, mas em 1 semana e meia já me puxaram para estúdio de criação. Praticamente eu diria que aí começou a minha vida profissional e diria até a minha vida. Porque realmente era muito prazeroso estar naquele ambiente, né? Só que o único porém é que, e esse porém foi muito importante para mim também, apesar da época ter sofrido por ter uma pressão muito grande de estar numa área totalmente nova, e no mundo corporativo, você, por mais que solicite as informações, elas não vêm. No máximo, te dão noção de como deve trabalhar. Usa aquilo, usa tinta X, usa aquele material, tal. Então, a partir daí, eu acabei adotando uma postura de aprender na marra. Ou seja, você começou a buscar por si só, né? Exatamente. Então, eu meio que chegava em casa, comprava alguns materiais similares ou até nacionais, porque lá só trabalhava com materiais importados, e ficava ensinando, até experimentando. Puxa, como é que é essa tinta e tal? Porque quando eu ingressei, o meu portfólio havia materiais, mas eu fiz de uma forma muito intuitiva, né? E numa agência, no estúdio de criação, eles têm umas linguagens, têm alguns padrões que devem seguir. E tudo isso foi estabelecido no sentido de ter melhor qualidade, seria qualidade com prazo estritamente racionado, né? Sim. Então, toda essa experiência de ter que correr atrás, de fazer tentativa e erro, eu fui adquirindo um processo, tá? Até eu diria que numa agência de publicidade, a gente fala muito em criatividade. Falamos bastante em criatividade. As peças finais são criativas, né? Realmente demanda criatividade, requerem criatividade. Exatamente. E Taquita, falando sobre isso, vamos dar um oi aqui para o pessoal que está entrando. Oi, Ana Lúcia, tudo bom?
E, gente, boa noite, Ana Lúcia Toledo. Tá boa? A Ana Lúcia tá sempre conosco. É uma artista super querida, Taquita. E vão falando se vocês estão gostando do jeito que a gente está conversando, do jeito que está indo a live. Vocês estão vendo que nós estamos fazendo uma forma diferente agora de live, então eu quero que vocês digitem aí se vocês estão gostando e queiram fazer pergunta para o Taquita, faça o favor de fazer pergunta para o Taquita, tá? E compartilhe com os teus amigos. Vamos lá, Taquita, é muito gostoso, porque é muito interativo. Enquanto as pessoas vão entrando, a gente vai falando, e essa nova... Obrigada, Ana Lúcia. Sim, é isso daí. As pessoas agora aparecem quando eles dão quando eles fazem comentários e tudo mais, então vai ser bem interativo, tá? Então, sem querer te cortar, desculpa já te cortar, mas vamos lá. Vamos lá. Então, em agência de publicidade, nós falamos muito... Oi, Gisele, tudo bem? Falamos muito em criatividade, né? Realmente, o exercício da criatividade é uma coisa muito importante. Mas tem um aspecto que as pessoas não visualizam, elas não veem. O que acontece? Numa agência, você tem uma peça, né, publicitária final, mas até chegar nela teve todo um processo. Exatamente. Existe muito mais criatividade. Tá? Sim. Isso é uma coisa que poucas pessoas conseguem imaginar que exista. Quando a gente fala em criatividade, o que é criatividade? É uma aptidão que todo ser humano tem. Ao contrário do que também se pensa, todos nós temos essa capacidade. Criatividade é você pegar várias informações que nós temos, seja na nossa memória ou pelos recursos que nos são disponíveis, por exemplo, a internet hoje, né? De acordo com a demanda que nós temos, você vai relacionando essas informações para chegar numa solução, tá? Isso é perfeito. Então, para você chegar num produto final criativo, você necessariamente tem que ter um processo criativo. E nessa história de fazer por tentativa e erro, por buscar as informações, as técnicas necessárias, a gente acaba tendo uma independência para desenvolver coisas novas, tá? Você, para fazer uma coisa nova, precisa ter processos também novos. Sim. Assim como experiência foi muito, muito, muito importante. Então, hoje, os meus trabalhos, eu coloco dessa forma também. Olá, tudo bem? Seja Oi, Dalton. Que pena, Dalton. Que pena que você tem que sair. Mas depois você pode assistir ela inteira e pode comentar também, tá bom? Mas ainda bem que você está aqui conosco nesse começo. Abraços. Então, quando eu concebo, quando eu imagino um trabalho artístico, eu sempre posiciono lá na parte final, tá? Sim. E aí eu começo a retroceder imaginando a outra etapa, que é o processo. Como que eu consigo produzir aquele trabalho artístico, tá? Então, eu faço uma decomposição do processo de trabalho. E isso é muito importante, porque a criatividade fica na concepção conceitual da obra e também na concepção criativa do processo de trabalho. Então, eu diria assim que... Oi, Jair. Há várias formas de você conceber um trabalho de arte. A forma acadêmica que nós conhecemos, né? Sim. Você aprende
as formas as técnicas, as formas de se trabalhar através de E uma das suas características, né, Taquita, uma das suas características é exatamente trabalhar com diferentes linguagens e diferentes técnicas. Sim. Você não tem medo de ousar. E isso eu achei muito interessante, logo que eu conheci você, que eu conheci seu trabalho, que a gente conversou, porque às vezes as pessoas, elas têm medo de ousar. E é no ousar que você chega numa linguagem sua, só sua, e cria uma identidade, não é isso? Sim. Isso é uma coisa que eu vejo em alguns colegas meus, que eles não têm essa preocupação. Então, eu não estou aqui criticando, é meu ponto de vista. Então, eu até, na verdade, deveria ter conversado melhor, né? Como a gente se encontra em exposições, aquele papo que não tem nada a ver com as coisas técnicas, conceituais da arte, mas sim com o nosso dia a dia, então eu acabo nem tocando nesse assunto. Mas de algumas conversas, o que eu reparo é que alguns artistas, independentes se já são experientes ou se estão começando, aprenderam a trabalhar de uma forma, só que eles não têm essa informação. Acho que não sei se é passada essa informação. Então, acaba se limitando àquilo que eles aprenderam. E, na verdade, tem muito mais informações, tem muito mais campo para eles se expandirem, né? Mas não é uma forma errada. Absolutamente não é isso que eu estou afirmando. Que cada um escolhe a sua trajetória. Mas, se você quer galgar uma trajetória de sucesso, se você quer galgar uma trajetória diferenciada, você tem que buscar. A pessoa, por mais acadêmica que ela seja, por mais técnicas que ela tenha, no fundo, ela é um autodidata. Por quê? Porque ela cria o que é dela, o que está dentro dela. Pelo menos assim é que eu vejo. O ser autodidata é fazer o quê? É criar uma identidade sua, uma coisa que é só sua. Você pode ter estudado todas as técnicas, mas a sua técnica, vai ser diferente do outro. Então, é uma coisa que nasce de você. Exatamente. Então, eu sempre busquei exatamente isso, né? O meu processo de trabalho. E realmente isso diferencia. Eu diria que a criatividade nessas duas etapas são primordiais, tá? Principalmente quando você cria um processo de trabalho diferenciado, o aspecto de se colocar identidade técnica na obra é muito grande, né? Isso é muito, 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 muito importante. Um artista hoje, digamos assim, que é valorizado a partir do momento que se tem uma identidade. Digamos assim, tem uma obra exposta. Se as pessoas têm uma obra e reconhecerem o artista, pronto. O artista ganhou a vida. Tá? Exato. Eu, nos meus trabalhos, digamos assim que eu já tenho uma assinatura técnica, onde as pessoas olham o meu trabalho e já sabem que se trata de mim. E quando olham também, digamos assim que eu já tenho uma assinatura temática, que batendo os olhos no trabalho, vendo a composição e pelo uso dos elementos, no meu caso, vintage, sabe que são trabalhos meus, né? E eu penso o seguinte, que você chegar a alcançar um reconhecimento, eu acho, pelo menos é o que eu entendo. Um artista, para galgar o reconhecimento do seu entorno, nacional, seja o que for, o reconhecimento como artista, primeira coisa que ele tem que ter é exatamente isso que você falou. A sua obra, ela tem uma identidade. Então, quem olha para uma obra, mesmo sem olhar para a assinatura, já sabe que é uma obra do Taquita. Quando você chega nesse ponto, você já
galgou um outro patamar, você já está num outro estágio da vida como reconhecimento, não é? Exatamente. A arte é uma coisa assim muito pessoal. Até digo que para um artista, além de ser uma dádiva, porque queira ou não, nós temos uma certa habilidade técnica, ou você pode ter uma habilidade em termos criativos, né? Essa forma de relacionar as informações, ter mais facilidade para fazer isso, tá? Isso é uma dádiva. Mas, por outro lado, nós temos responsabilidade. Nós temos que, meio que uma responsabilidade social, através do nosso dom, propiciar à sociedade algum trabalho realmente prazeroso, né? Digamos assim. Isso. Então, desculpa te cortar, completa, fala. Pode falar. E falando sobre isso, eu gostaria de te perguntar o seguinte, o que você acha, porque você está falando que você utiliza várias linguagens, você utiliza várias técnicas, e eu quero muito saber de você, a sua opinião em relação a usar recursos digitais dentro da arte. Então, os recursos digitais, usar tecnologia na arte, é uma questão muito polêmica, porque há um preconceito com relação a isso. E, assim, são ferramentas de trabalho, né? A única coisa que tem que medir e que não tem que avaliar os parâmetros é com relação digamos assim, a trabalho autoral, tá? A partir do momento que você realiza um trabalho autoral, onde você insere seus conhecimentos, sua criatividade e sua técnica, nesse quesito técnica, não importa se você vai usar o pincel com tinta ou se vai usar um tablet, porque o produto final é um trabalho autoral, é um trabalho onde foi usado o seu intelecto, tá? O valor de uma obra está aí. E um outro ponto que é muito, muito questionado é como é feito, como é produzido essa arte. Hoje, recursos digitais, tecnológicos, etc., você pode finalizar um trabalho por exemplo, fine art, tá? Que é a gravura digital, ou te chamam de GPs. Há um preconceito com relação a isso. Puxa, mas não é um trabalho original. Eu diria assim que é muito fácil avaliar os parâmetros e valores. Digamos assim, que você tem o trabalho autoral como valor, e depois você vai complementar nesse valor como que você vai fazer a finalização desse trabalho. Então, você pode finalizar ou digitalmente ou manualmente, artesanalmente, que é o valor cheio, tá? Se você faz uma saída digital, evidentemente, uma edição com mais de uma unidade vai ter um valor menor, não um valor cheio. Que são os múltiplos, né? Exatamente. Então, o valor de uma obra é o valor intelectual, o trabalho autoral, mais a forma da saída. Evidentemente, uma arte feita na mão, artesanalmente e tal, é muito mais valioso, tá? Porque ela é única. Tem a impressão digital do artista, tá? Tem todo o suor do artista lá. Já uma saída digital, ela não pode ser desvalorizada. Ela não pode ser desprezada. É opção de acabamento, digamos assim. Tá? Então, hoje em dia, é muito comum e natural você ter uma obra original onde o artista utilizou suas técnicas tradicionais de pintura,
papel e depois ele fotografa essa obra, tá? E também tem a opção da saída para fazer as fine arts. Isso, exato. As fine arts vão ter valores fracionados, geralmente em torno de 1/4, 1/3 do valor em relação ao original. Tá? O que não pode é o fato de se utilizar uma ferramenta disponível hoje nesta sociedade, na nossa era, ser desmerecida. Tá? Quem tem conhecimento de uso dessas ferramentas, eles trabalharam para isso, ou melhor, eles tiveram que se desprender, tiveram que se doar o tempo. Investir em si mesmo, né, em conhecimento. Exatamente, para aprender como se trabalha nessa técnica, etc. Tá? Então, eu digo que a equação da valorização de uma obra é muito simples. É só colocar os parâmetros certos no lugar certos. Tá? Você falou uma coisa muito importante sobre valorização da obra. Tem muitas pessoas que nos perguntam como valorar uma obra, quais os parâmetros de importância, vamos falar assim, de valoração. Se uma pintura a óleo, quanto vale, se ela está em canvas, se ela não está em canvas. Ou seja, todo esse aparato para você chegar a um valor da obra, né? Só que isso é uma conversa que ela delonga um outro momento, não seria esse momento. Falando sobre a fine art, eu vejo o seguinte: hoje em dia, o crescimento que tem dos novos colecionadores é muito grande. E uma pessoa, para começar uma coleção, primeiro ela está assim, será que eu mereço? É impressionante isso daí, eu já escutei isso de vários artistas, quando eles viram os compradores dentro dos seus ateliês ou então dentro das exposições. Um conversando com o outro, um amigo conversando com o outro. Será que eu mereço comprar um quadro desse? Será que minha casa? Será que isso? Será que aquilo? Ou seja, a pessoa quer comprar, mas ela ainda não tem uma segurança de comprar uma obra. Eu acho que a fine art ela entra de uma forma de introduzir a pessoa no mundo do colecionador, do novo colecionador. O novo colecionador, ele está crescendo absurdamente no mercado brasileiro e mesmo no mercado internacional. A fine art vamos falar assim, a fagulha que acende para que ele futuramente vá galgando valorações de obras que ele vai tendo e de objetos que ele vai tendo de arte dentro da sua própria coleção. Exatamente. Eu diria que deveria ser uma tendência, né, consolidada. Infelizmente, aqui no Brasil, ela não é. Nos Estados Unidos, eu creio que seja um pouco mais aceita. Mas é engraçado também que uma coisa que é dita é que a partir do momento que você gera, que você faz fine arts do seu trabalho, você tem o original, que é uma pintura, né? Essa obra original se deprecia. Na verdade, é o contrário. É só um exemplo muito claro acerca do que eu estou falando. Qual a obra mais reproduzida, a mais famosa mundialmente? Mona Lisa. Tá? Por que ela é tão valorizada? Exatamente por isso. Por ela ser tão reproduzida, tão falada, tão vista. Então, a fine art, a partir do momento que ela é feita uma edição, é claro que tem um limite de quantidades. Quanto menos fizer, mais cada fine art será valorizada. Mas a partir do momento que é feito fine art e é vendida, a obra original vai ter muito mais valor do que ela sozinha. É essa forma de ideia, é essa forma de digamos assim, olhar a realidade ou a contemporaneidade que deveria ser medida os valores. Por exemplo, qual que é a empresa mais valorizada hoje a nível internacional? Google. Ela não tem aquele arsenal de equipamentos que uma General Motors tem.
né? Uhum. Carésimos. Mas o que é o valor? O valor é como ela é reconhecida, como ela é usada. Então, os valores que a gente tem acerca da economia, acerca da arte, hoje mudaram. Tá? Então, eu espero que a Fine Art realmente consiga ser respeitada, valorizada. Eu acredito assim, tudo que é inovador é contestador também, porque eu gosto. Se vocês concordam, gente, digite sim. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é a opinião de vocês sobre Fine Art? Qual é a opinião de vocês sobre o que nós dois estamos conversando aqui, sobre o que Taquita e eu estamos falando? Porque eu acredito piamente que tudo que é inovador, primeiro ele assusta, porque você tira as pessoas da zona de conforto. Depois, com o tempo, é como se as pessoas fossem imbuindo aos pouquinhos em aceitar aquela situação. Ana Lúcia Toledo, que bom que você está gostando. Você tem alguma pergunta para fazer para a gente? Ana Lúcia sempre tem perguntas ótimas. Se você tiver, fala conosco aqui. Quem tiver alguma pergunta, se não for pergunta, se tiver alguma coisa para agregar ao que nós estamos falando, será muito bem-vindo, tá? Eu acredito que tudo que é inovador, como eu estava falando, ele é assustador, porque é como se ele fosse desbancar o que é antigo. Isso nunca vai ser desbancado, porque o espaço dele lá está e lá vai estar para sempre. Mas hoje nós estamos falando de uma era onde a programação tecnológica, vamos falar de um computador, ela vai estar de igual para igual com a escrita. A escrita nada mais é do que uma programação. Principalmente uma escrita oriental, que ela é tão elaborada. Quando a gente entra nesse ponto, a gente fala o seguinte, bom, vamos pegar lá da Idade da Pedra, era a pedra que lascava para fazer a machadinha. Tá, mas a primeira ferramenta que nós temos é a mão. Porque a mão traduz na obra de arte, seja no material que for, o que o cérebro está emitindo. Então, aqui é o hardware e o software, não tem opção. Nós somos assim, né? Então, eu acredito que sim, muitas coisas novas, elas assustam sim. Elas entram como menores, mas eu acho que vai chegar um momento que ela vai deixar de ser tão combatida e vai ser respeitada, até porque a durabilidade dela hoje é completamente diferente do que era anos atrás, tá certo? Sim. Eu até queria colocar um aspecto, porque assim, o que acontece também, quando eu falei do parâmetro trabalho autoral, hoje em dia, na internet, tem disponível vários bancos de imagens, tá? Onde profissionais, seja fotógrafos, seja artistas, ilustradores, colocam à disposição, por um certo valor, várias obras. Então, se um artista pegar essa obra, simplesmente não modificá-la e der um enter só para imprimir numa Fine Art, só para um fornecedor finalizar em Fine Art, quem tem valor é quem fez a obra original, no caso, fotógrafo e ilustrador. A pessoa intermediária não pode ser considerada um artista. Tá? Exato. Então, nesse ponto, realmente, deve-se, digamos assim, não pode ter aproveitadores, entre aspas, né? Porque sim, quando você tem uma obra disponível magnífica, e esses bancos de imagens têm obras lindíssimas, principalmente fotografia, sim, produzindo lá, tá? E colocando como ele, autor, está infringindo a lei de direitos de imagem, tá? Direitos autorais.
esse ponto, ok, merece crítica, merece todas as considerações, até jurídicas. Uhum. Mas, o que acontece é que essa geração que está nascendo já vem com a mãozinha, né? Exatamente. Eles, quando pegam uma revista, meu neto pega uma revista, ele faz assim, em vez de virar. É isso mesmo. Então, assim, vai ser natural que eles façam os trabalhos digitais, sabe? Eu, pessoalmente, muitas pessoas perguntam se os meus trabalhos, as minhas pinturas, são digitais. Não, elas são... Eu uso o Photoshop para fazer a composição. Primeiro eu tenho um caderninho onde eu faço um rabisco bem genérico, bem grosseiro, assim, digamos, para conceber a minha ideia. Eu pego, faço uma pesquisa tal, com as imagens que eu quero e monto no Photoshop para ver como fica o resultado de uma composição, mas com um olhar bem pessoal, bem particular, tá? E aí, estando ok, estando de acordo com os meus parâmetros, o que eu faço? Eu imprimo em tamanho natural, que vou reproduzir a obra final, em baixíssima resolução para não sair caro, e uso luz, tá? Ou projeção, tal. Aí eu venho e faço aquilo que mais me dá prazer, que é ver a tinta fluir sobre o suporte, seja ela tela, seja ela madeira, é aí que eu me realizo, sabe? Realizo profissionalmente, realizo pessoalmente, espiritualmente, etc, etc. Tem artistas, eu conheço artistas, até amigos muito próximos, que eles conseguem, eu não consigo, mas eles conseguem no tablet, ou até mesmo na tela, fazer pinturas incríveis, usando digital. Porque eles dão saída em fine art e a obra fica magnífica. Sim. Que são as infogravuras, né? Sim. Que são fantásticas, Exato. O que acontece nós conhecemos um que é muito amigo nosso, que é o Sérgio L., que faz infogravuras maravilhosas. Então, são todas essas vertentes, mas você faz isso, depois você vai para a tinta, né? Para sentir o cheirinho da tinta, que tem artista que fala isso, ele precisa sentir o cheirinho da tinta, né? Exatamente. Eu preciso ver a tinta trabalhando, fluindo sobre o suporte, tá? Sim. Isso para mim é primordial. Eu também tenho trabalhos digitais, mas cada trabalho tem que ter um conceito, né? Eu me apoio muito em conceitos. Então, conforme for, eu posso fazer apenas digitalmente, mas a grande maioria são pinturas mesmo. Elisa, eu posso pedir um favor? Claro, fica à vontade. Já está muito baixo, eu só vou conectar o cabo. Tá bom? Tá bom, claro. Enquanto isso, a gente vai passar um filminho seu. Ok, Pedro, obrigado. você pode colocar enquanto isso? Imagina. Gente, se vocês estiverem gostando, vão digitando sim. Se vocês tiverem perguntas para fazer sobre as técnicas que o Taquita usa, o material que ele utiliza, ou seja, o que vocês acharem interessante fazer pergunta, fiquem à vontade, tá? E compartilhem com seus amigos se vocês estiverem gostando, tá bom? Outra coisa que eu queria perguntar para vocês estão gostando desse novo formato do live? Obrigada, Bob Muti. Yes, então tá ótimo. O que vocês estão achando desse novo formato do live? Porque é de agora para frente ou nós vamos estar... que bom, Ana Lúcia, está gostando bastante. De agora para frente nós vamos usar esse tipo de formato
ou então o formato que foi com Marinella e com os outros, acho que 2 artistas que nós fizemos pessoalmente, tá? Bom, aqui a gente está colocando um dos seus filmes, Taquita, até para exemplificar como é que você faz. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Sim. Essas são as minhas pinturas, tá? E como eu, na época, quando comecei na pintura, na época eu trabalhava fazendo ilustração todo dia lá no estúdio de criação da agência de publicidade. Uhum. Então, para mim, o grande desafio era fazer obras abstratas. Então, na pintura, eu comecei com abstrato, né? E era um desafio enorme, mas como tenho ascendência nipônica, acho que era até um pouco mais fácil, né? Digamos assim. Mas isso não me contentava muito, eu não me sentia realizado. Então, eu fiquei 10 anos fazendo abstrato, depois eu dei uma pausa de 10 anos para depois retornar com estudo, não só conceitualmente, mas das técnicas. E aí, figurativo. Mas eu tenho também instalações, tá? Onde eu uso outros recursos, uso recursos, digamos, com luzes LED. Então, conforme a demanda, a gente vai criando. Aquilo que eu falei, eu concebo conceitualmente uma obra, tá, um trabalho, e depois venho retrocedendo para fazer o processo de execução dessa obra. Então, na instalação que eu participei da Bienal de Santo André em 2013, o curador ele chegou e me convidou, claro, em função das minhas pinturas. Mas ele fez um desafio para os artistas, como o espaço era muito grande, para os artistas que fizessem instalação. Aí eu, claro, desafio dado, desafio aceito. Para mim, desafio é uma coisa. É a mola propulsora. Muito. E aí eu só tive que adequar ao tema, né? Que era território aberto, os limites, tá? Os limites territoriais. E o que eu fiz? Obviamente, nessa instalação teria a pintura, que é o carro, digamos assim, que é o carro-chefe, né? Sim. E então eu coloquei na parte externa as pinturas e na parte interna eu coloquei um efeito que é muito simples. O celofane que a gente aprendeu na escola, que se você passa numa imagem, você filtra algumas cores e, consequentemente, a imagem difere conforme a cor do celofane que você passa. Eu fiz isso com luz LED, que hoje tem luz LED com controle remoto que varia, né? Então, ficou muito interessante. Eu convido vocês a conhecerem esse trabalho no meu site, em vídeo. Depois, no final, eu coloco o site direitinho. Uma outra coisa que eu gostaria de dar uma dica para vocês, artistas que estão começando, quando eu falei do processo acadêmico, que fique bem claro, não estou criticando, tá? Como eu tenho uma base autodidata para as artes, sempre acabei me virando para poder produzir os meus trabalhos. E nessa história de correr atrás, experimentações e tal, eu deparei com um problema que eu tinha. A tinta acrílica não se fixava muito bem nas telas que eu comprava. Eu passava lá tinta base acrílica também e tal, e quando eu estava lá finalizando, de repente estava lá craquelando, porque simplesmente eu me descuidei e entortou um pouco, etc, etc. Então, nesse processo de experimentação,
eu cheguei à conclusão que a melhor tela seria com tecido de fibra sintética. Tá? Então, são demandas que a gente tem e feliz aquele que corre atrás consegue solucionar. Essa parte da criação do processo e tal, às vezes é muito mais importante do que a criação da obra. Por quê? Simplesmente porque você pode pegar esse processo que deu muito certo e aplicar em várias obras. Simplesmente por isso também. Então é isso. Certo. Gente, a gente já chegou a 8.000 visualizações. Que show! Uau! É muito bom. Compartilhe e nos ajude a chegar mais longe. Vamos lá. Que fantástico! Olha só que bárbaro. E isso que você acabou de dizer, eu emiti um a hora que você estava falando sobre a dica que você está dando para os artistas, que é o material sintético. Você falou material sintético e o que mais? Então, a tela, digamos assim, a tela tradicional, que a base dela é algodão, ela para tinta a óleo é excelente. Evidentemente que depende muito da qualidade do fornecedor. Eu fazia com um bom fornecedor na época, não sei por que eu tive problemas com essa tela. Por isso é engraçado, né? Quando a gente tem problemas, muitas vezes ela não é uma coisa ruim. Muito pelo contrário. Depende da sua boa vontade e do que você se determina a fazer, muitas vezes é um belo recado, né? É um belo recado. Boa saída, uma boa... uma dádiva. Eu quero aproveitar isso que você está falando, Taquita, porque um dos lemas da TV Art Design e em apresentar as trajetórias de sucesso é exatamente isso. Todas as pessoas que têm sucesso na vida, independente da carreira delas, tá? Todas, elas têm um ponto em comum. É transformar os nãos em sims. Fazer o que você acabou de dizer. O não, às vezes, o problema, às vezes, é uma dádiva. Na realidade, ele está te falando, não é por aqui, a trajetória é outra. E isso daí olha, de tudo que a gente está falando, eu acho que essa generosidade intelectual que você está tendo, de passar isso para as pessoas, vai ajudar muita gente, porque tem muitas pessoas que quando se deparam com uma dificuldade, aí deparam com outra dificuldade, porque advém da primeira, e geralmente assim, ela acaba desistindo. E você está mostrando, desde o começo da nossa conversa, do nosso papo, você está mostrando a quantidade de meandros que você foi fazendo e você sempre foi buscando por si só chegar onde você chegou. É lindo isso que você está falando para todo mundo. Obrigada por isso. Imagina, eu tenho prazer em fazer isso. Uma coisa que eu sempre aprendi que os desafios, elas são impulsionadores, né? Assim, o computador, para mim, no começo, era uma coisa extremamente... Era um bicho de 7 cabeças. Mas quando você vai... Pois é. Você vai notando que ele não é o seu inimigo. Ele é seu amigo. Então, aprender os softwares é uma coisa que eu hoje consigo aprender. Muitos softwares, muitos programas, na tentativa e erro também. E hoje, puxa vida, é uma dica que muita gente não sabe, mas que as novas gerações, a minha filha tal, ela, qualquer coisa, está lá consultando o oráculo, Google. Hoje tem tutoriais que você pode aprender, até eu já aprendi a fazer receita, porque eu sou péssimo cozinheiro. Em termos de artes tem muita coisa, viu, pessoal?
Então, hoje eu tenho aprendido vários programas, inclusive o meu site, os últimos 2 sites eu mesmo fiz, os vídeos que vocês podem assistir no meu site, eu mesmo editei, eu mesmo capturei, eu mesmo concebi o conceito da apresentação do vídeo. Por isso, eu gostaria de dar essa visão que o artista não precisa se limitar a apenas fazer a obra de arte. A arte, eu até defendo que a arte seja 360 graus. Todo artista tem uma dádiva muito grande, a dádiva criativa, técnica, etc, etc. E ela não precisa ficar retida apenas à arte. Ela pode ser colocada em outras coisas. Por exemplo, você pode fazer uma estampa para uma camiseta ou algo assim, você pode estender para outros segmentos, tá? Então, tendo uma outra oportunidade, eu até gostaria de te falar sobre a arte 360, que engloba o design. Tá? Maravilha. É muito importante. Ele tem, digamos assim, tem uma função tão importante quanto a arte tem para nós. Uhum. Como a gente tem prazer em ver um móvel bonito na nossa casa, não é? Uhum. Isso mexe com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Então, design também é muito importante. Tá? Por isso que nós, pessoalmente, acreditamos muito na arte design. Eu sei que existe uma vertente que não acredita, que acha, que nega que a arte design anda na mesma linha. E eu sei que existe outra vertente que compartilha dessa nossa visão. E nós achamos, tanto que nós chamamos de TV Art Design, não é por acaso, é porque nós acreditamos de que elas andam na mesma linha. Sérgio Rodrigues já falava, o design, ele é utilitário, sim, mas quando ele transcende a utilidade, ele se torna uma arte. Tanto que ele mesmo falava, eu tenho cadeiras que são feitas para sentar, que estão em museus. Nesse momento, ela transcende a utilidade dela, ela transcende o design e ela se torna uma arte. O mesmo acontece em arquitetura, o mesmo acontece em N lugares. Vocês gostariam de ter uma segunda live com o Taquita falando da arte 360? Se sim, digita sim aqui para nós, tá bom? Eu vou adorar, eu já estou doida para saber o que é. E é exatamente isso mesmo. A visão nossa é a integração da arte com o design. Exato. Então, resumindo, eu diria assim que eu fui muito teimoso, muito cabeça dura, sempre corri atrás do dinheiro, mas nunca consegui o dinheiro. Mas, em compensação, eu consegui uma coisa muito importante, que é o dom de estar produzindo trabalhos de arte, né? Isso me satisfaz muito, tá? Então, é muito importante que as pessoas trabalhem com aquilo que é apaixonado. Um ingrediente muito importante no nosso trabalho é a paixão. E com certeza, aí o dinheiro vem, porque o dinheiro é consequência, né? Sim. É claro que você tinha até perguntado com o valor de uma obra de arte. Falando rapidamente, sim. Os parâmetros são as exposições. Eu não digo exposição em galeria, mas a partir do momento que você expõe, você pode expor hoje na internet, através de um site, pelas redes sociais, você pode fazer uma exposição em galerias, é claro, e o mercado que determina. Não é um artista que determina, não é o marchand, ou o empresário, ou o tio, a mãe, não é nada disso. É o mercado que determina o valor da obra. É claro que isso vai muito pela qualidade da obra, né? Sim. Mas são parâmetros muito abstratos, digamos assim. Sim. Correr atrás, tá, pessoal? Não tem jeito.
Nós temos que correr atrás, nós temos que não só correr atrás da divulgação, não só correr atrás do valor monetário, mas temos que correr atrás do valor qualitativo das nossas obras. Tá? É isso aí. Então, o investir em si mesmo não é gastar dinheiro, né? Exatamente. Não adianta nada o artista gastar muito na divulgação, pode até ficar famoso, mas não adianta nada se não tiver um trabalho de valor. Porque ele não se sustenta. Exatamente. Você acredita que nós já estamos chegando a quase 1 hora? É incrível como passa. Agora, nesses últimos 5 minutinhos, se alguém tiver uma pergunta para fazer para o Taquita, façam. Se vocês tiverem algum comentário, fale aqui conosco. E, Taquita, dá agora o recado do Taquita para todo mundo que estiver assistindo. Ótimo. Então, como eu falei, a minha grande jornada, até eu me considerei o artista fora da curva, é porque eu já saí pela tangente, né? Pela tangente porque fiz coisas, assim, tomei decisões erradas no começo, mas elas foram importantes porque mostraram os 2 caminhos que eu não deveria seguir, tá? Como eu experimentei e não gostei, evidentemente aqueles não seriam os meus caminhos corretos, e sim buscar aqueles que eu partilhava como sonhos. Então, eu me baseei pela paixão, e realmente eu estou muito realizado por isso. Uma coisa muito importante que a gente depara na vivência do exercício desse trabalho, no exercício da arte, é que a gente se preocupa muitas vezes com... Tá cortando um pouco o seu som, Taquita. Você se preocupa muito com o quê? Em utilizar tintas importadas, tintas de excelentes qualidades, ok, são importantes. Aqueles pincéis importados, pincéis fantásticos, fazer um curso, fazer um estágio com algum artista consagrado, tudo isso é muito importante. Mas o que mais tem valor, quando fazemos um trabalho de arte, o ingrediente que torna aquele trabalho em obra de arte está dentro de cada artista, que é a singularidade da sua personalidade artística, e uma coisa que está bem aqui, desse lado esquerdo, é a alma. Se o artista não coloca alma em seus trabalhos, ele não será uma obra de arte. Essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. É verdade. É verdade, você falou tudo, porque a obra, eu costumo dizer o seguinte, a obra, quando ela é do olho para fora, ela não toca. Quando ela vai do olho para dentro, ela engaja. Ela toca a pessoa entende aquela obra. É como se ela conversasse com a pessoa. É impressionante. E isso só faz quem coloca ali naquela obra de arte a sua alma. Caso contrário, ela não consegue. Ela fica uma coisa plana, vamos falar assim, né? Exatamente. Taquita, foi uma delícia ter você conosco. Adorei essa entrevista. E vamos marcar uma outra para falar da arte 360. Eu vou gostar demais disso. Vamos tentar fazer no ateliê. Ah, legal, ótimo. Vamos sim, com certeza. A gente marca mais uma. Eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade de estar falando sobre os meus trabalhos, sobre a minha vivência, e agradecer pessoalmente a você pelo seu projeto, que é muito importante para nós, artistas, e também para a arte, nesse país que é tão pouco valorizada e dada atenção devida.
tá? O que vocês fazem, realmente, nós temos que aplaudir. É um canal que aborda temas que normalmente não têm tido muita atenção, né? Mesmo hoje, com toda essa comunicação que nós temos. Então, vocês são de parabéns. Muito obrigada pela sua declaração, pelo que você está falando sobre a gente, porque realmente a gente está querendo não, a nossa intenção, a intenção da TV Art Design é exatamente essa, é divulgar a arte design brasileira para todo o Brasil. Tratar a arte design brasileira de forma isonômica, onde, independente do lugar que você esteja dentro do Brasil, você tenha voz e você possa ser conhecido e reconhecido. Olha, te agradeço muito, foi uma delícia falar com você, eu acho que todo mundo gostou, gostei muito, muito obrigada, Taquita, grata a todos. Obrigada, Ana Lúcia Toledo, você é muito querida, está sempre conosco. Eu que agradeço, foi um prazer. Tá? Então, até breve, espero. Com certeza. Lá, gostei muito. Muito obrigada, Taquita. Grata a todos. Obrigada, Ana Lúcia. Boa noite para todo mundo. Boa noite para todo mundo. Obrigada a todos por terem comparecido aqui conosco. Foi uma visibilidade enorme, passamos de muito mais de 8.000 pessoas, isso é fantástico. E nós vamos deixar todos os contatos do Taquita aqui para vocês que quiserem falar com ele pessoalmente. Pode, né, Taquita? Pode sim. Pode colocar o meu... Pode colocar? taquita.art.br. Você anota, Pedro? O Pedro Henrique vai colocar aqui, então, agora, taquita.art. Isso mesmo. Pronto. Tá aqui o e-mail do Taquita, tá, gente? Então, convido vocês a conhecer os meus trabalhos pelo meu site. Quem quiser me seguir no Instagram é Cláudio Taquita, @CláudioTaquita. E no Facebook, a minha fanpage é Taquita Arts. Então, muitíssimo obrigado a todos vocês. Obrigada a você. Boa noite, tchau para todo mundo, até a próxima. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, Taquita, obrigada.